Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém. Agradecer aqui aos irmãos por essa oportunidade, de participar desse culto maravilhoso. Tem sido, até agora. Que o Senhor possa ter recebido este culto, os nossos louvores, a nossa adoração, até agora. É a minha primeira vez aqui no Gereissati 1, Já foi motivo, de algumas diversões ali atrás, Pelo tempo que tem da igreja, eu já deveria ter vindo mais. Algumas vezes eu vim, só que o culto tinha sido de manhã. Não posso culpar ninguém, porque se eu tivesse perguntado, eu teria vindo no horário certo. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, para estarmos aqui, junto do Senhor, compartilhando da palavra dele. Se você não me conhece, tem vários aqui que eu conheço, tem vários que eu não conheço. Então, se você não me conhece, eu sou Felipe Monteiro, agora a passagem está certa. Me congrego lá na Igreja do Centro, desde 2012. Mas antes eu era da Igreja do Gereissati 2. Então, eu nasci lá no Gereissati 2, fiquei lá até 18, 19 anos. E aí eu casei com 20, e aí a gente foi para o centro. E aí hoje, casei com a Tiene, quem conhece, lá, que era também do Gereissati 2. Nós somos casados desde 2011, temos 3 filhos, todos meninos, 7, 3 e 1 ano. Para você entender aí mais ou menos, a diversão que é a nossa vida. E estamos aqui, Fui parte ali junto com o Anderson do Ministério de Jovens, Dei muito trabalho pro Anderson, pro Wagner, deixei o Anderson e o Wagner algumas vezes sem dormir nos retiros, Brincando, um pouquinho de pasta de dente. Mas hoje nós estamos aqui mostrando que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Nós precisamos ter sempre essa certeza. Nenhum trabalho que se faz no Senhor é em vão. Então, antes de nós começarmos a nossa mensagem, eu queria que nós pudéssemos estarmos orando ao nosso Senhor, pedindo a Ele que possa abençoar os nossos corações, as nossas vidas e guiar essa mensagem, amém? Oremos. Deus Pai maravilhoso, grandioso, ó Pai, Tu que tem, ó Deus, guiado este culto desde o início, ó Pai, até agora. Guia, ó Deus, também este momento, Senhor. Que a Tua palavra, ó Pai, que é viva e eficaz, ó Deus, e mais afiada do que qualquer espada, ó Deus, de 2 gumes, que ela possa penetrar, ó Pai, os nossos corações neste momento. Que ela possa, ó Deus, dividir juntas e medulas, separar a alma do espírito e até o profundo, ó Deus, do nosso coração, e fazer mudança, ó Pai. Se eu falar aqui, ó Deus, minhas palavras, ninguém será edificado, ó Deus. Mas se o Senhor falar aos nossos corações, que é o que nós cremos, ó Pai, que irá acontecer aqui, nossas vidas serão edificadas. Por isso, ó Pai, prepara o nosso coração, ó Deus, o solo, para receber aquilo que o Senhor tem para nos falar. E em nome de Jesus eu creio, ó Pai, que o Senhor vai estar falando aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Mateus 11 e vá lá para o versículo 16, por favor. Mateus 11, 16. O Enderson, quando falou comigo, me trouxe nessa missão de pregar sobre as parábolas. Uma dessas parábolas, quer dizer, a dos meninos na praça. Eu sempre, quando sou convidado para pregar em alguma outra congregação, eu também gosto de escolher parábolas, porque geralmente elas são mais fáceis, você não pega uma carta e tenta aplicar no contexto ali da igreja local, é um pouquinho mais delicado, dá certo, mas as parábolas elas são melhores. Então, eu gosto também das parábolas. Eu teria escolhido uma parábola se não tivesse tema, mas eu não teria escolhido essa, que ela é uma parábola muito difícil. Dos meninos na praça.
Mateus 11:16. Antes da gente estar lendo, eu queria que a gente pudesse um pouco só saber o contexto, o que é que estava acontecendo ali, o que é que levou até aquela parábola. E no começo do capítulo 11, o apóstolo Mateus ele vai estar dizendo que Jesus ele tinha acabado de despedir os discípulos dele, ele tinha enviado em algumas missões, e aí ele começa a pregar provavelmente só ali na região da Galileia. E alguns dos discípulos de João, eles chegam para Jesus com uma mensagem de João para Jesus. E a mensagem um pouco meio que desesperada de João era: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? João quer saber, Jesus, é tu mesmo o Messias? Apesar dele já ter visto o Espírito de Deus descendo sobre Jesus como uma pomba, ele ter feito toda aquela declaração de Jesus, ele meio que ali, talvez numa impaciência, ele pergunta: é tu mesmo aquele que tem que vir? Ou eu espero mais alguém? Aqui no capítulo 11 de Mateus, você não vai encontrar um detalhe que tem no capítulo 7 de Lucas. No capítulo 7 de Lucas, que ele também narra essa história, ele vai dizer que Jesus não responde aquela pergunta com um sim ou com um não. Mas na mesma hora, ele pega alguns doentes, surdos, mudos, e talvez até ressuscita algumas pessoas na frente daqueles discípulos, e ele diz: voltem e anunciem a João aquilo que vocês ouviram e viram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza de mim, Jesus diz. E aí Jesus ele vai continuar falando, dando um testemunho de Jesus para aquelas pessoas que estavam ouvindo eles. Publicanos, os pecadores, fariseus, mestres da lei estavam lá, e Jesus começa a dar testemunho de João, dizendo: o que é que vocês foram ver no deserto? Ah, vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Foram ver alguém que estava vestindo roupas bonitas? Que João não vestia roupas bonitas, ele vestia com pele de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. E Jesus diz: não, vocês foram ver um profeta. E Jesus continua dando testemunho de João, dizendo que nascido de mulher, nenhum é maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. E aí Jesus, ele vai dar um testemunho final sobre João, lá no versículo 14, que ele diz: e se vocês quiserem crer, ou se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então esse é o plano de fundo, e aí Jesus conta essa parábola. Então a gente pode ir lá no versículo 16, vamos estar lendo. Logo depois de Jesus ter dito isso, ele fala: a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Interessante notar, o relato de Lucas, ele é muito complementar. Ele fala algumas coisas que não estão aqui no relato de Mateus, e é importante a gente dar essa atenção. Por quê? Jesus ele dá esse testemunho de João, e logo depois dele dar esse testemunho, ele entra nessa parábola. Mas Lucas adiciona
um pequeno detalhe para a gente, ele diz o seguinte, você não precisa ir lá. Logo depois de Jesus ter dado esse testemunho, lá no versículo 30 do capítulo 7 de Lucas, ele vai dizer, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para ele, não sendo batizados por João. E aí Jesus conta essa parábola. Os fariseus e os mestres da lei haviam rejeitado João e, por consequência, a gente vê aqui Jesus falando, rejeitado Jesus. E Jesus compara eles com quem? Com crianças. Aí você diz, se você fosse alguém muito experiente num assunto, você queria ser comparado com quem? Sei que o Beto, né, ele antes, não sei se ainda faz, né, a capoeira. Mas se alguém comparasse ele, ia dizer, ah, Beto, você parece com um iniciante. Como será que o Beto se sentiria? A minha profissão, eu trabalho com computador, né, programação. Se alguém olhasse para mim e dissesse, com o que é que eu te comparo, Felipe? Você parece muito um programador iniciante. Se olhasse para o Anderson e dissesse, Anderson, com o que é que eu te comparo? Você parece um pastor júnior, iniciante. O que é que essa pessoa está querendo dizer? Que você é imaturo. Eu olho para a pessoa e digo, olha, você parece muito como uma criança. Isso para um adulto não é uma comparação legal. Isso para um adulto não é uma comparação ideal. O ideal é que eu olhe para um adulto e diga, esse é um adulto. O ideal é que eu olhe para alguém experiente e eu diga, esse é alguém experiente. E Jesus olha para aquelas pessoas que se diziam mestres na lei, e ele diz, vocês são como crianças, imaturas, crianças birrentas. Olha a brincadeira das crianças naquela época, as crianças, diferente da gente, hoje as meninas não, as meninas imitam mais a vida real na brincadeira delas, pelo menos antes era assim. As meninas brincavam mais de boneca, né, questão de casinha, essa coisa, não sei como é hoje, né, até porque, até lá em casa é só menina, então as brincadeiras são diferentes. Mas eu lembro que as meninas, elas sempre brincavam mais nessa coisa, imitando a vida. Os meninos eram um pouquinho mais assim, né, outras brincadeiras, né, pegue ladrão, essas coisas, talvez preparando para ser policial, alguma coisa assim. Mas naquela época, as crianças, elas brincavam imitando as outras, imitando os adultos. Então, qual era a brincadeira delas? Tinha uma festa que os adultos faziam, a brincadeira, imitar a festa. Então, elas tocavam ali e elas imitavam a festa. Então, elas brincavam de imitar a festa. E elas também, um costume até interessante, brincavam de imitar funeral. Ou seja, quando alguém morria, caso a pessoa tivesse condições, ela contratava uma choradeira, uma pranteadora profissional, que ia seguindo, né, o comboio ali e chorando, e as pessoas iam chorando atrás. E as crianças também brincavam disso. E olha qual é a situação, é como se tivesse dois grupos aqui. Um diz, eu toquei música e vocês não dançaram. Aí o outro lado diz, mas eu chorei e vocês não quiseram chorar. O que é que eles estão dizendo? São dois grupos de crianças birrentas. E criança, ela é birrenta porque ela é imatura. Não é porque, aquela criança, ela fez uma birra, não é porque ela é imatura. Ela está aprendendo a viver. A pior coisa que a gente pode fazer é cobrar de uma criança um comportamento de um adulto. Muitas vezes a gente faz, né? Não é bom. Mas por quê? Porque ela é imatura, ela está crescendo. E Jesus compara aquelas pessoas com imaturas, e eles eram de verdade. Eles eram tão imaturos que eles achavam que João não podia ser o Elias que havia de vir, porque Elias tinha que descer no céu em pessoa. Do jeito que Elias subiu, eles queriam que Elias descesse. Só pode ser o Elias se for o Elias que desce do céu. Devem estar esperando até hoje, infelizmente.
Por quê? Porque criança, ela entende tudo literal. Você já tentou fazer uma ironia com a criança? Funciona? Não funciona, porque ela entende tudo literal. Eu fui tentar explicar, né, para o bem, o meu mais velho, que lá no céu, né, vai ser melhor que aqui, na nossa nova morada, vai ser melhor que aqui. Ele acha que lá vai ter brinquedo. Eu não sei se vai ter, mas você vê que ele aplica a literalidade da coisa. Porque ele é criança. Quem tem criança sabe disso. Criança não sabe esperar, não tem a maturidade para essas coisas. E Jesus estava falando disso. Olha, vocês não têm maturidade, porque vocês não conseguem ver que João é o Elias. Vocês não conseguem ver que João é o Elias que havia de vir. E eu desisto de vocês. Se vocês quiserem crer, creiam. Ele é o Elias que havia de vir. Não vai vir outro, não. E eles rejeitam Elias, o João, e rejeitam Jesus. Porque também para eles, para eles Jesus não era aqueles que eles esperavam. Lendo as escrituras, eles não viam que Jesus era aquele, porque tem até uma musiquinha que a gente não canta, eu acho que ela é da Igreja Católica, eu nunca fui católico, mas eu acho que diz: eles queriam um grande rei que fosse forte, dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. O Jesus que eles viam ali não era o Jesus que eles esperavam. Por quê? Porque eles eram imaturos. Crianças imaturas. E não importasse, meu irmão, o quanto as passagens que eles tivessem na Bíblia deles dizendo que Jesus não era aquele que eles esperavam, eles queriam que Jesus fosse de um jeito. Não aceitavam que Jesus pudesse ser Deus. Embora a Bíblia tivesse cheia de passagens dizendo que ele ia ser Deus. Eu peguei algumas aqui para a gente ver o tamanho da meninice deles. Olha o que é que dizia Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso. O Messias ia ser um Deus poderoso, e ele é. Não tinha como ser um homem comum, carnal. Salmo 110, ele vai dizer: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Miqueias 5:2 vai dizer: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena, entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Se nasceu o Messias que eles acham que vai nascer, que origem é essa que essa pessoa vai ter? E eles tinham essa cabeça de criança imatura. E é isso que Jesus está criticando com essa parábola. E aqui eu queria que a gente pudesse meditar sobre 3 consequências da imaturidade, que muitas vezes se mostra na nossa vida. E por fim, conseguimos ver um caminho até essa maturidade. A primeira consequência da imaturidade que a gente consegue ver está aí no versículo... eu vou pegar ela lá de Lucas, que ele diz o seguinte: eles rejeitaram João. Eles rejeitaram o propósito de Deus. E sabe, quando nós levamos uma vida imatura, uma das consequências é que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes não é só que nós não vemos, que nós não vivemos, muitas vezes até pior, nós rejeitamos esse propósito de Deus para a nossa vida.
E aí a gente consegue pensar nos vários aspectos da nossa vida onde isso pode acontecer. Por exemplo, na igreja, aqui no nosso meio. Qual o propósito de Deus para mim e para você quanto igreja? A palavra de Deus, ela diz que é para que nós venhamos a ser separados do mundo. Ok, isso às vezes a gente cumpre muito bem. Mas ela também diz que o que? Que nós fomos feitos, igreja, com um propósito de pregar e anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito da gente evangelizar. E muitas vezes a gente não consegue cumprir com esse propósito porque nós estamos numa certa imaturidade. Nós estamos muitas vezes agindo como crianças, como é comum algumas igrejas pagarem pastores e evangelistas e dizer, não, se a igreja não está crescendo, a culpa é do pastor. O pastor tem que pregar. O pastor tem que evangelizar. Como é que pode? Todo mês cai o salário na conta e não aumenta um membro? Quando que o nosso propósito, como igreja, é anunciar essas grandezas. E nós só conseguimos anunciar essas grandezas quando nós saímos desse caminho de imaturidade. Imaturos em alguns aspectos nós vamos ser para sempre. A gente está sempre aprendendo, é ideal que a gente esteja sempre aprendendo. Mas nós não podemos nos portar como crianças. Como é que a criança se porta? Ela chega em casa e ela quer saber se tem comida. Ela não quer saber de onde veio. Ela chega em casa e ela quer saber se está tudo feito. Ela não quer saber de onde veio. A nossa função é ensinar. Mas ela quer isso por quê? Porque isso está na imaturidade dela. E como a gente vê muitas vezes, eu cheguei no culto, rapaz, aqui estava sujo, ninguém limpou. Aqui estava não sei o que, ninguém fez isso. Quando que é a nossa função servirmos. Eu não sei como é a realidade daqui do Gereissati 1, mas uma realidade que é muito comum em muitas igrejas é a proporção 80-20. 80% fica sentado no banco e 20% trabalha. 20% da igreja cumprindo o seu propósito. Como é que Paulo compara a gente como igreja? Nós somos um corpo. E tudo no corpo tem a sua função. E se uma parte do corpo, se você perde ela, você vai começar a não conseguir fazer o básico. Do mais pequeno, do mais, entre aspas, irrelevante, até o que a gente possa considerar mais relevante. Todos nós temos o propósito de servirmos no corpo, como um corpo que funciona em harmonia. E a imaturidade, ela traz essas consequências para a gente. Da gente não ver esse propósito na nossa vida. Se a gente sair um pouco dessa vida, a gente pode ir um pouco ali para a vida cotidiana. Quantos casais não têm sofrido por imaturidade? Quantos casais não percebem que o propósito de Deus para a vida deles é que eles tenham uma vida plena em Jesus? Que eles tenham um casamento bom. Não como aquela criança, né? Como somos quando casamos, ela pode idealizar que vem um cavalo branco, né? E todo dia o marido chega em casa com flores, né? E aquela questão dos filmes, e bota aqui o pano de prata e vão lavar a louça juntos. Aí quando dá realidade, né? É correndo a correria para fazer comida, para levar no outro dia para o trabalho, e cuida de menino e faz não sei o quê. E você tenta se achar ali, dando o seu melhor para que você viva essa plenitude. Mas se formos crianças,
o que vai acontecer é: eu não fiz isso porque você não fez aquilo. Cada um vai olhar só para o seu. Porque a criança, ela não quer saber do outro, ela quer saber do dela. Ela quer saber se ela está feliz. Às vezes até em detrimento do outro. E como a gente tem visto problemas de casais, separações têm aumentado lá fora, não, no nosso meio, infelizmente. Muitas vezes não é nem por causa de alguns problemas que a gente vê na Bíblia, né, que são permitidos a separação, mas a gente tem visto casais se separando arbitrariamente. Eu não aguento mais você. Maturidade, irmãos. Infelizmente ela tem nos assolado. Tem assolado os jovens, que muitas vezes não querem mais saber de nada da vida, querem ser eternas crianças, levando a vida no TikTok, no Instagram. Acontece demais. E tem acontecido no nosso meio. Então, uma segunda consequência que a gente consegue ver da imaturidade, prosseguindo um pouco, a gente vai encontrar lá em Efésios, eu não preciso que você abra, mas lá em Efésios, Paulo vai falar uma consequência também de agirmos como crianças, você não precisa abrir. Lá em Efésios 4, versículo 12 até o 14, você só anota e depois você lê em casa. Paulo fala: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Outra consequência, irmãos, da imaturidade, que Jesus estava criticando ali aquelas pessoas, é que quando somos imaturos quanto à fé, quando somos imaturos quanto ao conhecimento de Deus, nós nos tornamos vulneráveis a qualquer vento de doutrina. Qualquer homem ensinando ensinamentos humanos, você diz: não, Felipe, eu não tenho visto isso acontecer. Olhe mais, dê uma focada melhor. Já passou mais essa época, mas a teologia da prosperidade, ela foi muito forte há alguns anos. Ainda é hoje. Hoje tem se levantado outras, mas a teologia da prosperidade foi e ainda é forte. Quanto mais você colocar aqui, mais vem para o seu bolso. Né? Investimento, você investe no reino e você recebe de volta. Você investe e recebe de volta. Então vende teu carro, vende tua casa, vende a bicicleta, vende isso, coloca tudo aqui, que aí Deus vai te dar. Se não te der, é porque você não está tendo fé. Mas se você tiver fé, vai ter. E muitos de nós foram levados a crer nisso. Imaturidade deixa a gente instável. O que é comum hoje é o que a gente chama de uma teologia do coach. O que é a teologia do coach? É o vai dar certo. Tá tudo bem. Jesus, ele te quer do jeito que você é, não precisa mudar. É só vir para cá. Jesus é aquele pai bobão. Ele vem, você errou, mas não tem problema, eu lhe dou um beijinho aqui na testa. Quantos cristãos eu não vejo compartilhando um pregador que se senta no banquinho e diz palavras doces? Você é o centro do coração de Deus. Ai, que a fraqueza de Deus é você. E tudo é sobre você. E aí você gosta, gente. Quem não gosta de ter o ego amaciado, né? O ego ali, ai, aquela coisinha alisado, todos nós gostamos. É do ser humano.
E esses são ventos de doutrinas que têm passado pela gente e têm levado gente, ensinando para a gente conceitos que não são reais, que não nos levam ao amadurecimento da fé, que é o que Jesus critica aqui nessa parábola. Há alguns anos tem entrado política dentro das igrejas. O candidato A é o candidato de Deus. Tem até o nome, né? O candidato B é o do amor. E aí você junta tudo e na igreja tem se feito teologia em cima disso. Absurdamente, algumas igrejas, graças a Deus, não, né, do nosso meio, levado candidatos a pregar no púlpito, que não são nem batizados, que têm o mesmo propósito, eles, né, roubar, matar e destruir juntos. E a gente não percebe isso e se degladia trazendo isso, fazendo disso doutrina. Está vindo forte, irmãos, as ideologias desse século. Entrando dentro de igreja, já tem pastor dizendo que a gente tem que reescrever a Bíblia para a gente conseguir encaixar alguns grupos de pecados aqui, que são considerados pecados, mas se a gente tirar, a gente tem mais gente na igreja. Dizendo que, não é bem assim. O aborto, ele é quase, não é um problema. E se a gente for imaturo, a gente vai começar a concordar. Tem cristão que às vezes a gente conversa, que a gente diz, pera, ou a gente concorda nisso, ou a gente são primo. O irmão, não, tem irmão lá na igreja que ele gosta de fazer essa, né? Não, ali são os primos, né? Os irmãos e os primos. A gente é primo, se você concorda com matar, nós somos primos. Se você concorda com alguns pecados, a gente tem que voltar aqui para a palavra e conseguir achar um caminho, porque esses ventos de doutrina têm entrado na imaturidade das pessoas. E essa é uma grande consequência. E caso a gente não esteja entendendo, irmão, a imaturidade é um grande problema se nós continuarmos com ela para a nossa salvação. Porque eu estou falando aqui de ventos de doutrina que nos levam para longe do Senhor. E o que nos leva para longe do Senhor, nos leva para longe da salvação. E é por isso que é importante a gente cuidar da nossa maturidade. Outra consequência é que, sendo como crianças, nós não conseguimos chegar à plenitude que se espera de nós do desenvolvimento do fruto do Espírito. O que é que tem a ver? O fruto do Espírito estava lá em Mateus, foi em Efésios, foi em Gálatas, calma. A imaturidade, ela não deixa com que a gente desenvolva plenamente aquilo que o Espírito quer trabalhar na gente. O que é o fruto do Espírito? É o resultado, aqui fruto, a palavra quer dizer resultado, é o resultado do Espírito agindo na minha vida. E qual é o fruto do Espírito? Qual é o resultado que eu tenho do Espírito agindo na minha vida? Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo que uma criança tem, não é verdade? A criança tem tudo isso, não tem? Não tem. A criança, ela ama muito ela mesma. Vocês sabiam que tem um estudo que ele diz que a criança, o bebê, quando a mãe nega o peito a ele, se ele tivesse força, ele mataria a mãe. Por causa do peito. Por quê? Porque nós somos
tendenciosos a isso. É claro que ele nunca faria, que é um bebezinho, né? Aquela coisinha, os olhinhos grandes, fofucho. Mas a nossa natureza pecaminosa, onde nós queremos o que é bom para nós. A gente quer o que é bom para nós e a nossa imaturidade nos leva ao quê? A nós não desenvolvermos plenamente isso. Amor, irmão, o que é que Paulo fala de amor? Que o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Nós precisamos, irmãos, desenvolver isso. Nós precisamos desenvolver uma maturidade que nos permita desenvolver, junto com o Espírito Santo, esse fruto. Eu tenho certeza, irmãos, que no fundo do seu coração e do meu, você queria amar sim. Eu queria amar sim. E nós precisamos desenvolver isso. E como crianças, nós não conseguimos desenvolver isso. Por quê? Porque tudo isso necessita que nós pensemos menos em nós e mais no outro. O amor é sobre pensar no outro e não na gente. É ser paciente com o outro, é ser bondoso com o outro. É não invejar o outro, é não se vangloriar do outro, né, sobre as coisas que você faz, não se vangloriar sobre o outro. E a criança, irmão, aqui se você tirar todos os nãos e botar assim, é tudo que uma criança faz, ela se orgulha, ela se vangloria, ela às vezes maltrata, né, o irmãozinho ali, ela procura os seus próprios interesses. Uma criança, ela não tem como desenvolver o fruto do Espírito. A alegria, irmão, a criança, ela só está alegre em determinadas condições. Você tirou o que ela gosta, ela fecha a cara. Ela fecha a cara por quê? Porque você tirou o que ela queria. E Paulo, quando ele fala de alegria, ele fala de o quê? Que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4. Eu sei viver com pouco e eu sei viver com muito. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Paulo, né, a gente chama de Filipenses a carta da alegria. Essa alegria, irmãos, nós só desenvolvemos quando nós deixamos o caminho da imaturidade e começamos a procurar traçar o caminho da maturidade. Não tem como, irmãos. Eu poderia aqui passar a noite falando dos frutos do Espírito, domínio próprio. A gente só consegue desenvolver domínio próprio. Domínio próprio é para adulto. A gente diz, né? É para adulto. E há sérias consequências da gente andar num caminho de maturidade. Caminho esse que não é o que nós devemos trilhar. Caminho esse que não é o que é esperado da gente. O Senhor, Ele se entregou na cruz, para que nós um dia fôssemos bebês na fé, sim, mas para que nós viéssemos a traçar esse caminho de maturidade. Maturidade na sua vida da igreja. Maturidade na nossa vida em casa. Se você não é casado, maturidade na sua vida de solteiro. Maturidade, agir como adultos e não mais como crianças. Isso é mais fácil dizendo do que praticado. É muito mais fácil dizer, age aí como um adulto, do que você ir lá e realmente fazer. Por quê? Porque é trabalhoso. Conquistar uma maturidade, onde quer que seja, exige
trabalho. E muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Eu queria finalizar aqui com algumas pequenas dicas, né, aqui, práticas, não dicas, mas falando um pouco sobre a maturidade, como a gente pode alcançar ela. Porque a maturidade, ela vai se basear, ou seja, ela vai ser criada em cima de 3 pilares: conhecimento, prática e tempo. Depois, se você quiser ler Hebreus 5, o autor ele vai estar falando, né, sobre maturidade, e ele vai elencar esses 3 pilares. Aqui não é palestra de coach, aqui é Bíblia. Hebreus 5, você vai ver lá. A maturidade, ela se desenvolve com conhecimento, prática e tempo. Aí você diz, maturidade aonde? Maturidade na igreja. Ah, você está num ministério, eu estou num ministério. Nós precisamos buscar o quê? Conhecimento. Sem conhecimento, você pode ter prática e tempo, não sai maturidade. Você pode ter prática e conhecimento, mas se não tiver tempo, você é um neófito, é um novo na fé. Se você tiver prática e você tiver, não, se você tiver conhecimento e tempo e não tiver prática, também não serve de nada. Por isso que são bases, pilares. E aí a gente tem que o quê? Buscar conhecimento. Vai ter aqui teologia da adoração, conhecimento. Vai ter outro seminário de Apocalipse em junho, conhecimento. Todo domingo está se falando aqui nessa mensagem, conhecimento. Nos cultos de quarta-feira, conhecimento. Quinta é oração, né, se eu não me engano. É conhecimento também, vamos conhecer ao Senhor em oração. Conhecimento. Ah, eu não sei o que eu faço mais no meu ministério, talvez está faltando conhecimento. Ah, o trabalho do ministério de louvor e o ministério está assim, assim, assado, pode estar faltando conhecimento. Ah, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, né, de solteiro. A pessoa às vezes está ali querendo, né, caminhar, ou ela está querendo se casar e ela não sabe o que é que ela faz, talvez está faltando maturidade e por falta de conhecimento. Conhecimento é pilar da maturidade. Ah, eu não sei mais o que eu faço na minha vida de casado, eu não sei mais. A minha esposa, ela fala isso e eu falo isso de volta. E parece que a gente estagnou ali no tempo. O que é que eu faço? Pode estar faltando conhecimento. Não preciso levantar a mão, mas se você lembrar, qual foi o último livro sobre casamento que você leu? Casamento é coisa para a gente estudar, irmãos. É coisa para a gente ler sobre. Ah, Felipe, eu não li um livro, eu também aqui, vamos pensar. Qual foi a última palestra que você ouviu sobre casamento? Ontem teve, né, aqui, casais, amém. Mas no seu dia a dia, você ouve sobre casamento, o YouTube está repleto de palestras ruins e boas. Você seleciona as boas e escuta as boas. E depois a gente não sabe por que o casamento ele não está indo bem. Porque a gente não estuda. Não adiciona conhecimento à vida. Que gera maturidade. Ah, eu não sei como criar meu filho. Estuda. Ah, eu não gosto muito de YouTube. Não, eu gosto, vem na palavra de Deus. Que é o que eu espero, né, que as palestras estejam falando e os livros também falam. 1 Coríntios 7, casamento. Cântico dos Cânticos, casamento ali, né, mais aprofundado, a parte, né, que as pessoas gostam, né, a união entre o homem e a mulher. Ah, Felipe, eu não sei como é que eu arrumo um trabalho, seja submissa ao seu Senhor. Colossenses 3, submissão ao Senhor. Ah, Felipe, meu chefe briga muito comigo, submissão ao Senhor. Ah, Felipe, eu sou chefe. Colossenses 3, tratar bem os funcionários, pagar em dias.
Não deixar para pagar no final do dia, né? Deixando a pessoa aflita. Tudo isso estou citando a Bíblia, irmãos. Que nós precisamos obter conhecimento dela. Aqui na Bíblia nós vamos encontrar o caminho para a gente desenvolver o que a gente quiser na nossa vida como cristão. Seja na igreja, seja no lar, em qualquer lugar. Seja no trabalho. Aqui tem os princípios para tudo. E aí a gente alinha o princípio à prática. Que é a prática. Se eu souber muito e não praticar, o que é que aquilo me serve? Nada. Não adianta de nada você saber muito e não praticar. Você ter um dom e não usar é mesmo que nada. Ah, eu canto muito bem, eu não canto é mesmo que nada. Ah, eu faço isso muito bem, você não usa é mesmo que nada. Porque a prática, ela vai trazer o quê? O que nosso ditado diz? A perfeição. A gente não chega à perfeição, mas o que é que o ditado está querendo dizer? Que você refina. Na prática tudo é diferente. Na prática é onde a gente vê o conhecimento ser aplicado. Tem até uma frase, né, que ela diz que na prática toda teoria é diferente. A frase está querendo dizer que o quê? Que na prática é que você vai ver como é que se aplica aquilo. Na prática é que a gente vai ver como é difícil resistir ao pecado. Aí você lê aqui resistir ao inimigo, aí você diz, vai lá na prática resistir ao inimigo. Na prática é onde a gente vê o negócio pegando. É na prática que pega fogo, onde a gente tem essa dificuldade, onde a gente aprende com conhecimento, é na prática. Ninguém assistindo muitos vídeos de alguma coisa vai ser bom nela, se não praticar. Não importa o tanto de conhecimento que tenha, se não praticar, não vai chegar lá. E aí você aplica na sua vida. Você aplica no trabalho. Você aplica num hobby. Você aplica em tudo. A maturidade, ela se baseia nisso. E por fim, ela se baseia em tempo. A gente tem que dar tempo. Não dá tempo sem fazer nada. Às vezes a gente pensa que o tempo resolve tudo. Se você não fizer nada, ele não resolve nada. Se a gente fechar as portas dessa igreja aqui e deixar ela 2 anos fechada, o tempo vai ter degradado o prédio. O tempo por si só ele não faz nada, mas o tempo ele lhe permite praticar o que você obteve de conhecimento. E o tempo ele vai lhe formando. É como uma academia. Se você for lá e treinar um dia, você não sai forte de lá. Você não sai magro de lá, infelizmente, é a realidade. Há estudos que dizem que um treino numa academia, ele vai dar um efeito 3 meses depois. Tempo. Às vezes uma coisa que você estudou, que você ouviu aqui, você vai usar algum tempo depois. Tempo. Eu por muito tempo achava que se eu estudasse mais, se eu fizesse mais, se eu praticasse mais, em menos tempo eu ficaria mais maduro. Irreal, não existe isso. Tem coisa que só vem com o passar do tempo. Tem coisa que só vem com o passar do tempo. E aí nós precisamos dar tempo ao tempo. O que é que isso quer dizer? Você precisa crescer. Não adianta. Se eu der muita comida para o meu filho, amanhã ele não vai ter 10 anos. Não vai. 9 mulheres não fazem um menino num mês. Já pensou? Eu vou juntar aqui 9 mulheres para elas gestarem um menino e em um mês sai um menino? Não, um menino nasce em 9 meses. É aquele tempo que ele precisa para ser maturado. Para estar na hora dele nascer. Tem que ter o tempo. Muitas vezes a gente quer apressar as coisas, a gente vive nessa sociedade apressada. Os vídeos agora é de 30 segundos, talvez vai diminuir mais. Aí quer em 30 segundos, a gente quer em 30 segundos resolver tudo. E a gente esquece que a gente tem que dar tempo para as coisas. Tem que dar tempo para que aquilo venha ter uma maturidade. E Jesus criticou a imaturidade. Forte. Com certeza não cheguei aqui ao
ao nível que ele criticou aquelas pessoas, que graças a Deus nós temos o Espírito Santo de Deus nos trazendo maturidade. Mas fica aqui para nós essa necessidade que nós temos de nos desenvolver maturamente. Nós precisamos amadurecer em qualquer estágio que nós estivermos. Seja você já um pouco maduro, você amadurece mais. Seja você iniciante, você vai amadurecendo. Mas a vontade de Deus para a minha e para a sua vida é concluir bem a obra que Ele começou. Isso vai até o dia de Jesus, onde nós seremos transformados e receberemos um corpo glorioso, onde não haverá mais necessidade de amadurecer, porque estaremos prontos em Cristo Jesus. Amém? Que nós possamos ter isso em mente, que você possa ficar de pé, e que nessa semana você possa pensar sobre isso, que na sua casa você possa vir conversar, ou com você mesmo, ou com seu esposo, sua esposa, onde eu posso melhorar, onde eu preciso desenvolver maturidade, que você possa pensar, será que eu preciso desenvolver maturidade aqui na igreja? Vamos orar. Senhor Deus, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai, por falar, ó Deus, aos nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, por ser misericordioso. Muito obrigado, ó Deus, que assim como o apóstolo Pedro fala, o Senhor tem sido paciente, ó Deus. O Senhor tem sido, ó Pai, esperado, ó Pai, para que todos nós cheguemos à nossa plenitude em Cristo Jesus, para que o Senhor volte e nos leve para o eterno lar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que se manifestou aqui nesta noite. Senhor Deus, que o Espírito, ó Pai, que habita em cada um de nós, pegue esta semente, ó Deus, que o Senhor plantou, e trabalhe, ó Pai, ela em nossas vidas. Não deixe, ó Pai, que ao sairmos, o inimigo tire do nosso coração essa semente, ó Deus, mas que ela vire, ó Pai, uma árvore frutífera nos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, faça, ó Deus, cada um de nós amadurecer, ó Pai, não para que a gente venha se vangloriar, mas para que o Senhor seja glorificado, para que o Teu nome seja louvado, ó Pai, e para que nós venhamos demonstrar a Tua grandeza, a Tua maravilha, ó Pai, àqueles que estão fora. Nos abençoa, Pai, nos leve em paz para nossos lares, nos dá uma boa semana, ó Deus, nos faz refletir, ó Pai, onde precisamos refletir, e nos faz agir, ó Deus, onde nós precisamos agir, nos faz, ó Deus, buscar conhecimento onde nós precisamos buscar conhecimento, e nos dá paciência, ó Deus, para esperar o tempo, ó Pai, que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Te peço, ó Deus, abençoe essa igreja, ó Pai, fortifica, dá forças, ó Deus, para que ela possa resistir ao maligno. Que as portas do inferno, ó Deus, não venham a prevalecer contra nenhum que está aqui, Senhor. Que nós sejamos fortes, ó Pai. Que nós tenhamos, ó Deus, essa força de ir, ó Deus, abrir as portas do inferno, resgatar pessoas, ó Pai, e trazer ao Teu meio. Porque foi o Senhor que nos capacitou para isso e o Senhor tem nos capacitado. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém.